Olá! Tenho o prazer imenso em estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Ainda nesse clima de friozinho, tome aquele café quentinho, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, temos dica de leitura e dica de livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura e a participação de telespectadores, além de entrevistas e muito mais. Para compartilhar da sua companhia nesta edição, continuamos conversando sobre os benefícios do hábito da leitura e a utilização das ferramentas tecnológicas para esse exercício e de outras questões também. Sobre tecnologia, ninguém melhor que Bill Gates para falar. Veja a sua referência com relação à leitura. Meus filhos terão computadores sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a sua própria história. Na terceira parte desse nosso encontro, conversamos com o poeta e escritor Anaximandro Amorim, de Vitória, capital do Espírito Santo. Anaximandro, que é membro da Academia Espírito Santense de Letras e um dos ativistas que lutam por respeito ao trabalho dos escritores capixabas, fala de sua experiência como escritor, dos seus hábitos de leitura e da importância do hábito da leitura na vida das pessoas. A leitura da minha vida ela é tudo, ela é fundamental, porque eu sou um indivíduo que vive lendo. Eu leio um livro atrás do outro. E antes de ser um escritor, eu sou um leitor. Eu preciso ler. E o que eu falo para as pessoas, eu costumo dar muita palestra, falar com escolas, né, estudantes, leiam, porque quem lê abre a cabeça. Literatura, não só o técnico, o livro literário, enfim, a leitura, né, de um modo geral, ela é responsável pela transformação do indivíduo e, no final das contas, ela é cidadania. Por isso que ler é um ato perigoso. Por isso que não se estimula a leitura. Porque a pessoa que lê, ela é perigosa. Porque ela consegue ter opinião própria. Ninguém quer pessoas com opinião. Por isso é que a leitura é tão importante. Para a gente adquirir opinião, para não ser passado para trás. Nessa segunda temporada do nosso programa Sim para a Literatura, queremos permanecer na sua companhia. De volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Na dica de leitura dessa edição, mostramos uma reportagem publicada pela TV Canção Nova, que coloca em discussão a preferência quanto às ferramentas de leitores que utilizam para o exercício da leitura. A utilização das ferramentas tecnológicas ou a preferência pelo livro impresso. Vale muito a pena conferir. De um lado, o gosto pelas palavras impressas. De outro, a preferência é a agilidade do digital, mas a paixão é a mesma, pela leitura. Abraão lê em média 5 livros impressos por mês. João Pedro também. Até aí, deu empate. Bom seria se toda a disputa fosse assim, né? É muito mais fácil para mim pesquisar na internet um livro que eu quero e poder lê-lo. Estou acostumado já a ler livro físico faz bastante tempo, então eu prefiro o livro físico. Mas como pode a geração do digital preferir o livro de papel? Foi justamente isso que uma pesquisa americana apontou. Lá, 92% dos estudantes preferem uma leitura feita assim, ó, como se pudessem ser pegas na mão. A grande dificuldade da leitura virtual é porque os alunos entram no site para ler determinado texto e ali eles vão puxando um link, outro link, e aí no final ele leu tudo e aquilo que era para ele ler, ele não leu. Aqui no Brasil, porém, antes da forma como um livro é lido, aparece o dado de como o brasileiro ainda lê pouco. A média mostra que em países desenvolvidos as pessoas leem 10 livros por ano, enquanto no Brasil o nível é 2 ponto alguma coisa, né? O brasileiro lê bem menos do que o restante do mundo, seja por falta de interesse ou por falta de hábito mesmo. O que importa é que nesse universo todo de conhecimento, o hábito e o gosto pela leitura pode sim ser aprendido. A leitura, ela é um exercício mental.
Então você começa, você tem preguiça, dói, dá trabalho, depois você vai acostumando e o seu cérebro vai ganhando ritmo. E a pouca leitura nossa de cada dia, ainda bem, não ameaça o reinado do mundo das palavras palpáveis. Nós temos ainda aqueles leitores fiéis que gostam de estar próximos aos livros, gostam de ter os próprios livros. E se cada um defende seu jeito pela busca do mesmo, o conhecimento, perder não é palavra que se encontre em nenhuma das obras que eles leem. Na nossa dica de livro dessa edição, vamos reapresentar o livro O Inverno da Nossa Desconexão. Trata-se de uma história da vida real da jornalista e escritora norte-americana Susan Malchart, que, mãe de 3 filhos adolescentes, resolveu durante 6 meses se desconectar de todas as tecnologias existentes na sua casa e envolveu seus filhos. Muitas surpresas, alguns traumas, mas também houve o resgate do afeto, da vida em família e da valorização do contato presencial. E, claro, de como sobreviveram para contar essa história. Confira comigo. A jornalista e escritora norte-americana Susan Malchart conseguiu realizar uma faceta que alimenta o sonho de muitos pais. Desconectou seus filhos. Mãe de 3 adolescentes, Bill, Annie e Susie, ela conta essa experiência no livro O Inverno da Nossa Desconexão, que eu mostro aqui para vocês. Esse livro já foi publicado no Brasil. Durante 6 meses, Susie desligou a televisão, a internet, os iPods e os jogos de videogame. Para ela, o brilho das telas deixou de prevalecer assustadoramente nos espaços da sua casa. Ela, inclusive, deixou de levar seu iPhone para o banheiro. O resultado, que a escritora chamou de O Experimento, transformou-se numa imersão na vida real. Ela e seus filhos redescobriram prazeres simples, como jogos de tabuleiro, livros, fotos antigas, jantares familiares e ouvirem música juntos, ao invés de cada um ouvir as próprias escolhas no seu iPod. Como resultado, seu filho Bill, viciado em videogames, usou seu tempo livre para tocar saxofone. Annie, a filha mais velha, a menos conectada e a que mais lia entre os irmãos, absorveu com mais facilidade a transição. E a mais nova, Susie, teve mais dificuldade de se desconectar. O resultado, no caso dela, no entanto, foi um impacto muito positivo nas suas notas na escola. Você, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, professor e professora, entre outras pessoas que se interessam pela boa educação da meninada, leia esse livro. Curta, compartilhe, faça parte dessa experiência, só que na vida real. E permita que o livro faça parte da sua vida. Na coluna Participação dos Telespectadores, contamos com um depoimento bem interessante de Renato Ferrão, morador de Linhares, amante da leitura e empresário da área de tecnologia. Veja o que Renato diz. Eu sou o Renato Ferrão, sou empresário na área de tecnologia em Linhares. E a leitura faz parte da minha vida desde quando eu era criança, muito espontâneo, despertado pela curiosidade, sempre gostei muito de ler. E é um hábito que eu mantenho até hoje na minha vida. E quem lê se comunica melhor, fala melhor, se expressa melhor, é isso que eu acredito. E além de toda a parte cognitiva, tem a parte da diversão também, do lazer, do prazer, né, de uma boa leitura. Na coluna Apaixonados pela Leitura, temos um evento de lançamento de um livro de poesias, A Janela do Éden, que aconteceu na última semana no auditório do Centro Universitário FAESA, em Vitória, do jovem e promissor escritor e poeta estreante Ítalo Samuel. Ele é nascido no distrito de Vinhático, município de Montanha, na região norte do Espírito Santo. Reside e estuda Direito em Vila Velha, na região metropolitana de Vitória. Acompanhe comigo. Na última semana, aconteceu no auditório do Centro Universitário FAESA, em Vitória, o lançamento do livro de poesia Janela do Éden, do escritor e poeta estreante Ítalo Samuel. Ele é nascido no distrito de Vinhático, município de Montanha, aqui na região norte do Espírito Santo, e reside em Vila Velha, na região metropolitana de Vitória. Ítalo é filho de uma alfabetizadora e se interessou pela literatura ainda menino.
época em que escreveu seus primeiros poemas. Atualmente dedica seu tempo ao estudo de literatura brasileira, filosofia e ciências sociais. A janela do Éden, segundo o próprio autor, surge de uma abstração filosófica. O paraíso descrito no Gênesis era o lugar perfeito, palco da criação, do amor, do divino, da imortalidade. Todavia, o mesmo Éden experimentou o pecado, a desobediência, a cobiça, havia o mal, enfim, todas as coisas que assolam e completam a existência humana. Chega-se à relação de que cada um de nós possui seu Éden. A obra propicia um diálogo de jardins através do desvelamento de um poeta, diz o escritor Ítalo. O evento de lançamento contou com a presença de aproximadamente 120 pessoas que prestigiaram o lançamento do livro. Dentre elas, Anaximandro Amorim, escritor, advogado, membro da Academia Espírito Santense de Letras e que é o entrevistado dessa nossa edição. Sayuri Ottoni, coordenadora do curso de Direito da FAESA, onde o Ítalo estuda, além de advogados, professores doutores, estudantes, familiares e amigos de Ítalo. O escritor Anaximandro Amorim, nosso parceiro do programa Sim para a Literatura, preferiu belíssimas palavras, relembrou a trajetória de amizade com o poeta, analisou o estilo do autor e, por fim, aconselhou a manter a integridade, os valores que colheu e, sobretudo, a amar a arte de escrever. O encontro foi eivado de muito afeto, coquetel e autógrafos. Parabéns para Ítalo Samuel pelo seu primeiro livro publicado e saudações literárias. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista. Até daqui a pouco. De volta com o nosso programa Sim para a Literatura, eu convido vocês para assistir comigo a entrevista com o escritor Anaximandro Amorim. Falando a respeito de leitura, justamente, eu comecei minha carreira de escritor muito cedo, com 15 anos de idade. Lancei um livro de poesia chamado Brasil de Ontem, Hoje e Sempre, em 94, na Feira do Livro de 94, em Vitória. E meus pais foram meus grandes incentivadores. Eu tenho a sorte de contar com pais que são leitores contumazes e lá em casa tem uma biblioteca bastante grande, de maneira que o livro sempre foi muito natural na minha vida. Então, da leitura para a escrita foi um pulo. E assim comecei minha carreira oficialmente de escritor aos 15 anos, quer dizer, bastante jovem, e eu chego agora com 7 livros autorais lançados, além de trabalhos em antologias, em obras de referência, dentro desses 22 anos agora, que vou fazer agora em maio, né, de carreira literária. Assisti recentemente, nós até ajudamos a divulgar aqui na página do nosso projeto, você fez um discurso na Assembleia Legislativa ou foi na Câmara Municipal de Vitória? Na Câmara Municipal de Vitória. Na Câmara Municipal, defendendo uma maior valorização do escritor capixaba. Eu queria que você falasse um pouco dessa proposta sua. Essa proposta, ela foi a convite, pode falar o nome da pessoa? Claro. Foi o vereador Vinícius Simões, do PPS, lá de Vitória. É um projeto na Câmara dos Vereadores chamado Tribuna Livre, em que o cidadão é convidado a se manifestar e eu, obviamente, como sou uma pessoa que não apenas escreve, mas também milita nesse lado da literatura e da cultura, eu expus isso, fiz um discurso e expus a importância do escritor e a importância do escritor do Estado. Não é? O dito escritor capixaba, que na verdade, na minha opinião, é um escritor brasileiro, né? E um escritor brasileiro que ele é radicado ou nascido no Espírito Santo, e que merece visibilidade e a mesma credibilidade que é dada aos autores nacionais e também internacionais, porque a gente sabe que hoje em dia a literatura sofre uma crise muito grande. Eu né? sei. Você vê nas livrarias mais autores de fora, não é, do que autores nacionais, e os autores ditos locais, se é que existe autor local, na minha opinião todos nós somos brasileiros, todos nós somos dignos de crédito da mesma forma, é mais difícil ainda. É mais complicado ainda. Então, por isso que eu digo que iniciativas como o seu programa, iniciativas públicas também, que são muito importantes, eu falo que não é, e isso eu falei no discurso, não é passar o pires. Na verdade, o Estado tem um dever também de ajudar e de fomentar a cultura, e o escritor, ele vem a reboque, ele vem dentro desse estado de coisas. O acesso à leitura, o acesso ao livro, é um direito do cidadão, né, Anaximandro? É disso que você está falando. É um direito do cidadão e é uma pena porque o livro é caro. A maioria das escolas não conta com bibliotecário.
Às vezes você tem até bibliotecas bem montadas, né? E o próprio professor também, você também é professor, eu sou professor, ele tem que fazer um pouco meia-culpa. Infelizmente, muitas vezes o professor, ele não é levado a esse incentivo da leitura. Eu até costumo dizer isso quando eu era criança, eu me lembro que a biblioteca era o lugar do castigo. Então a professora falava assim, ó, tá de castigo, vai para a biblioteca. Exatamente. Não é? E a biblioteca não é o lugar de castigo, é o lugar da descoberta, é o lugar do prazer. O livro não pode ser lido por obrigação. Não pode ser lido por obrigação. Ou como uma penalização. Né? Como uma penalização. E outra coisa, o livro tem que ser melhor explorado. Eu adoro Machado de Assis, mas eu li Memórias Póstumas há pouco tempo, porque eu tive maturidade para ler esse livro. Uma criança não tem maturidade para ler um livro como esse. Então, quer dizer, é adequar o livro à criança e adequar o professor, não é, a essa coisa do incentivo à literatura, do incentivo à leitura, tão necessário para os dias de hoje. Anaximandro, antes de falar dos livros que você trouxe, né, nós operamos aqui, normalmente em 3 frentes, né? O programa Sim para a Literatura, ele é originário do projeto Prazer da Leitura, que nós desenvolvemos aqui em Linhares e região, que você já conhecia, Sim. Né? Você já conhece. Nós trabalhamos em 3 frentes: incentivar a leitura no ambiente da família, incentivar a leitura no ambiente da escola e desenvolver ações para que o livro chegue mais próximo das pessoas. Eu costumo dizer do cidadão comum, né? É preciso formar professores leitores para formar alunos leitores? Sim. É fundamental? É fundamental. E é interessante, eu li recentemente um fenômeno que me espantou. Por exemplo, na área de letras, né, e os professores de língua portuguesa, na minha opinião, eles são fundamentais nesse estado de coisa. Professores, dentre os universo de 100%, só 30% liam. Dentro do métier de professor de literatura, professor de letras, perdão, né? Que aí dá a parte de literatura e a parte de gramática e linguística, enfim. E isso é muito triste, porque você tem um formador que não forma. Então, realmente, o formador precisa ser formado, não é? Para que essa cadeia chegue até o que você chama de leitor comum, que é a última ponta, que é aquela pessoa que vai precisar realmente de alguém para dar um guia, o estímulo. Porque ler um livro realmente é um ato complexo. Você precisa saber quem é aquele autor, de onde ele veio, do que o livro está falando. Ler um livro não é pegar como ler um jornal, não é? Livro tem toda uma gama de coisas por trás, o momento histórico da escrita daquele livro, quem foi aquele autor, qual eram as influências desse autor, se era um autor até politizado, se não era, enfim. Tudo isso tem a ver com o ato de leitura. Então, se você não tem um formador para formar, né, esse cidadão, como é que você vai ter um incentivo à leitura? E isso passa pela formação de formadores, com certeza. Se o nosso aluno, nós já temos um percentual significativo dos nossos alunos que não lê, por fatores vários, inclusive por não ter recebido influência no ambiente familiar, né? Aí você encontra o aluno que não lê, ele chega na escola e o professor também não lê. E parte desses nossos alunos, eles serão professores no futuro. Você percebe o problema? Sim, né? Sim, é uma espiral do fracasso. É uma espiral do fracasso. E aí você tem o quê? Um déficit dentro do próprio métier. E o que é mais triste, dentro das próprias licenciaturas, que são os cursos de formação de professores, a maioria dos alunos não quer ir para o magistério, não quer ir para a sala de aula. E isso é óbvio, você tem uma profissão... Perdeu a atratividade. Claro, desvalorizada, salários muito baixos, condições de trabalho completamente precárias. Você tem professores que correm risco em determinadas escolas. Então, para que você quer entrar numa sala de aula, para que assumir o magistério? E outra coisa que é muito importante, a gente tem que tirar da cabeça que magistério é uma missão, magistério é uma profissão que precisa ser valorizada, precisa ganhar o seu devido valor e precisa ser muito bem valorizada, porque você está trabalhando com material humano e você pode destruir um ser humano. Isso é que é o mais importante, na minha opinião. O professor, além de tudo, é responsável pela formação da cidadania, do cidadão. Com certeza. E, além do respeito das autoridades legalmente constituídas, o professor precisa ser respeitado pela família também. Pela família, né? Pela sociedade. Pelos outros grupos, né? Lógico. Ô, Anaximandro, vamos falar um pouco dos livros que você trouxe.
A Máquina do Tempo e Outras Histórias. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho seu. Se você quiser citar algo dos seus outros livros, tá? Eu queria que você ficasse à vontade. Bom, foi como eu falei, eu tenho 7 obras, né? Essa que é a penúltima então lançada, não é? Esse livro é um apanhado de crônicas e contos. Muitos anos atrás eu comecei com um blog. E esse blog acabou se tornando uma página. E nessa página eu faço um exercício pessoal de prosa, que é lançar crônicas e contos, né, de 15 em 15 dias. Isso me mantém escrevendo e mantém o meu público lendo, né, lendo os meus textos. E aí resolvi, com uma forma de digamos assim, oficializar esse ciclo, não é? Lançar esse livro. E esse livro aqui, ele marcou os 20 anos de carreira literária. Eu comecei em 94, esse livro foi lançado em 2014. Então, foram 20 anos de literatura. Fechou um ciclo. Então, esse é A Máquina do Tempo e Outras Histórias, da editora Pedregulho. E aí, o trabalho mais recente, se me permite? Ok, claro. É este aqui, que é o livro A Vida Depois da Luz. Esse livro é um outro ciclo que se abre. Por quê? Porque este livro foi lançado no Brasil inteiro. Então, inclusive também em Moçambique e Angola teve repercussão. Porque essa editora é uma editora portuguesa, editora Leia, uma editora portuguesa. É um livro de memórias. Em 2009, no dia 7 de setembro de 2009, eu sofri um acidente de carro muito grave na BR-101, indo para Santa Teresa. E eu tive uma experiência de quase morte, mesmo. Daquela de ver túnel, né, ver corredor, tudo mais. E eu coloquei essas memórias em livro. E esse livro está sendo um grande sucesso até de vendas, porque as pessoas se interessam pelo tema. Não é um livro de autoajuda, é um livro de memórias, é claro, né? Mas traz uma mensagem. Serve como referência. Serve como referência, não é? E o mais importante colocar aqui, até para os telespectadores, que é a primeira vez em 7 anos, o acidente completou 7 anos, dia 7 de setembro do ano passado, que eu pego uma estrada e venho... De Vitória a Linhares. De Vitória, ele peguei uma estrada. Sozinho? Sozinho, de carro, superando os traumas, e que coisa bonita, né? Em prol da literatura. Tinha que ser, né? No caso de um escritor, em prol da literatura. Isso vai marcar a nossa edição aqui do programa Sim para a Literatura. Isso mesmo. Então é esse livro, A Vida Depois da Luz, da editora Leia, que foi lançado no Brasil inteiro. Anaximandro, para a gente encerrar esse encontro aqui, qual a importância da leitura na sua vida? A leitura da minha vida, ela é tudo, ela é fundamental, porque eu sou um indivíduo que vive lendo. Eu leio um livro atrás do outro. E antes de ser um escritor, eu sou um leitor. Eu sou um leitor, eu preciso ler. E o que eu falo para as pessoas, eu costumo dar muita palestra, falar com escolas, né, estudantes, leiam, porque quem lê, abre a cabeça. Literatura, não só o técnico, o livro literário, enfim, a leitura, né, de um modo geral, ela é responsável pela transformação do indivíduo e, no final das contas, ela é cidadania. Por isso que ler é um ato perigoso. Por isso que não se estimula a leitura. Porque a pessoa que lê, ela é perigosa. Porque ela consegue ter opinião própria. Ninguém quer pessoas com opinião. Por isso é que a leitura é tão importante. Para a gente adquirir opinião, para não ser passado para trás. Leitura é fundamental para? Leitura é fundamental para a vida. É uma questão de sobrevivência e de vivência. É uma questão de cidadania. De cidadania. De cidadania. Leia, pessoal. Porque a leitura liberta a gente. E você pode viajar lendo um livro. Você pode ir para vários países, conhecer várias culturas, lendo apenas um livro. Isso não é clichê, não. Isso é realidade. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às outras edições do nosso programa, acesse a nossa página no Facebook. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Muito obrigado.